E aí pessoal, beleza? O Libertário 03 aqui, o meu nome é Caio. Pra quem não me conhece, esse é um canal Austro-Libertário, que a gente fala sobre política, economia, filosofia e ética, sempre sob uma perspectiva libertária. Antes do assunto de hoje, aquele padrão de sempre, comenta, compartilha, curte o vídeo, se inscreve, checa os links na descrição, tem todas as redes sociais. Tem também os apoios, os links para apoio financeiro do canal. Você pode apoiar através de Nano, Bitcoin e Shitcoin, ou seja, através de Pix. Mas, sem mais enrolações, vamos diretão aí pro assunto do vídeo. Quero falar hoje sobre a briga do Bolsonaro com a Petrobras, que tá sendo uma coisa recorrente aí. Hoje ele falou isso de novo na live dele lá. Basicamente assim, o Bolsonaro ele quer trocar o presidente da Petrobras porque o presidente da Petrobras basicamente não obedece às ideias socialistas dele, e aí ele não gosta disso, então ele quer colocar alguém que faça o impossível, que é fazer o socialismo funcionar. Por que eu tô falando isso? Porque assim, ele quer basicamente que a empresa Petrobras pare de dar lucro. Ah, mas tá dando lucro demais, é um lucro absurdo. Assim, vamos primeiro pegar essa ideia de que uma empresa não pode dar lucro ou lucro demais é absurdo. Não tem absolutamente nada de errado com você ter um lucro em cima de alguma coisa. Lucro não é uma forma de roubo, não é nenhuma forma de crime. O que acontece? O que é um lucro, basicamente? É quando você aloca recursos, seja eles quais forem, de maneira produtiva, na qual você sai com mais recursos no final. Vamos dar um exemplo aqui. O exemplo mais básico. Vamos pegar um padeiro que produz pão. Ele vai lá, faz o pão dele lá, vende de manhã. Aí ele aloca os recursos dele, ou seja, o forno, sal, farinha, trigo, enfim, tudo que ele usa para poder produzir o pão. Coloca lá no forno, assa e abre a padaria esperando que indivíduos venham comprar pão naquela padaria. E ele espera, ao final disso, é uma expectativa, que ele saia com mais dinheiro, ou seja, com mais recursos do que quando ele começou. Se ele não conseguir, por algum motivo, por alguma incompetência ou por algum outro fator dele, não conseguir alocar direito os recursos e ele tiver prejuízo, a tendência é que essa empresa vá à falência, porque, essa padaria no caso do exemplo, ela vá à falência porque ela não está conseguindo alocar recursos de maneira produtiva. O que vai abrir o capital dela, basicamente, ou seja, aqueles maquinários, aquelas coisas que a empresa tinha, a sede, por exemplo. Pode vir uma outra pessoa e comprar, fazer uma outra padaria falando, olha só, eu acho que eu sou melhor nisso que você, então eu vou comprar isso de você e eu vou vender pão, sei lá, fazendo um novo método ali de fazer pão, talvez mais efetivo, que eu consigo baixar meu custo e gerar lucro na onde você falhou. Pode vir. Dificilmente assim, nesse exemplo de uma padaria, alguém vai inventar um novo jeito de produzir pão que seja muito diferente do padrão que já existe. Então, não seria fácil disruptar o mercado assim, mas enfim, de repente alguém pode vir com uma ideia maluca e dar certo. Nunca se sabe. O que eu quero colocar aqui é que a Petrobras ela tem feito isso, exatamente. Ela tem alocado recursos de maneira produtiva e gerado lucro. Ah, mas é bom que uma empresa estatal gere lucro? Bom, para quem é acionista dela é. Então, para quem tem ação da Petrobras, está ganhando dinheiro com isso. É imoral a pessoa ganhar dinheiro sendo acionista de uma empresa? Não, porque na prática você está comprando um risco. A empresa pode dar bom, pode dar ruim. Ela pode alocar os recursos bem ou ela pode alocar os recursos mal. Na época da Petrobras, quem tinha ação da na época da Dilma, né, quem tinha ação da Petrobras, basicamente isso. Agora, na época do Bolsonaro, quem tem tá quase lá. Então, que ele fica com essas ideias malucas de, não, eu vou mudar o cara porque não, tava com lucro demais. Quem investe na Petrobras, por exemplo, são fundos de pensão gringo, estrangeiros, assim, vamos dizer. O que acontece? O que é um fundo de pensão? É basicamente a aposentadoria de um monte de gente. Então, o que o Bolsonaro está fazendo? Ele está pegando o dinheiro de uma galera que tá para se aposentar ou está aposentada e querendo tirar isso dessas pessoas, fazendo com que a empresa dê menos lucro, ou seja, se torne menos produtiva ou qualquer outra maluquice que ele quer fazer. Então, assim, por que ele está fazendo isso? Vamos voltar aqui e explicar desde o começo. O Bolsonaro ele tá naquele modo que, assim, eu causei essa crise, a culpa é minha, então eu ponho em quem eu quiser. Ele causou, como que ele causou a crise atual? Bom, segundo dados aí que saíram comparativo entre o governo Dilma e o governo Bolsonaro, o Bolsonaro imprimiu 230% mais dinheiro do que a Dilma. Se a Dilma já imprimiu aquela toda de dinheiro, já deu aquela merda toda em 2013, 14 e 15, imagina a merda que vai dar nos próximos anos. Então vocês já esperam aí uma grande crise causada pelo Bolsonaro. Por que ele causou essa crise? Porque basicamente ele é um psicopata maluco que assinou uma lei
para prender pessoas em casa, que é a Lei 13.979. Essa foi toda a ruína do governo Bolsonaro, tudo que ele tinha feito até umas coisas positivas, outras um monte de merda, virou basicamente um monte de porcaria, um monte de lixo que ele fez depois que ele assinou essa lei, porque essa é literalmente a lei que arruinou o governo Bolsonaro. Ele vinha assim, vamos colocar 2019 para trás, ele vinha até num rumo que você falava, tá, isso aqui tá interessante, passou a reforma da Previdência, que deveria ser abolida, mas esse assunto para outro vídeo. Passou ali a Lei de Liberdade Econômica, que é uma lei muito boa. Vinha uma outra coisa ali, privatização da Eletrobras sendo sinalizada, acabou sendo privatizada finalmente. Então, você vinha assim algumas coisas que você falava, cara, talvez isso aqui corra o risco de dar certo, mas aí voltou para aquela coisa que pode ficar tranquilo, o Brasil não corre nenhum risco de dar certo, porque, né, a Lei 13.979 embasou todas as atrocidades, fechamento de comércio e tudo mais que os governadores fizeram, tem embasamento nessa lei federal, basicamente qualquer decreto, é só você ler o decreto, se você não acredita em mim, é só ler o decreto, por exemplo, do Dória. Na época que ele usava disso, ele falava, considerando a lei 13.979 de 2020, então, basicamente isso. Foi o que aconteceu com o governo Bolsonaro, e isso levou ele a, basicamente, ligar a impressora, imprimir dinheiro para poder comprar voto, ou seja, dar auxílio emergencial, essa rodada de auxílio que era para ser emergencial e aí virou Auxílio Brasil, basicamente, aquela velha coisa que o Milton Friedman fala, né? Todo programa estatal que é permanente acaba se tornando, que é temporário acaba se tornando permanente, alguma coisa assim, mais ou menos nessa frase. Então foi isso que ele fez, ele colocou dinheiro no mercado a mais do que deveria, ou seja, essa é a causa da inflação, é quando o órgão emissor de moeda, ele imprime moeda, joga moeda no mercado que não existia anteriormente e não tem lastro prévio em poupança. Isso é inflação. Qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa que fale para você que inflação é outra coisa, é um analfabeto em economia, que não existe essa coisa de inflação é aumento de preços. Não, aumento de preços é a consequência da inflação. E aí teve toda essa briga do Bolsonaro com a Petrobras por causa disso, colocando esse contexto, que foi ele que causou a crise, então ele tá no modo a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser, e agora a culpa é da Petrobras, por quê? Porque ele quis. E aí a conta que ele tá fazendo lá é que assim, passou o projeto lá de redução de ICMS. Falei sobre isso no vídeo de ontem, vou deixar o link aqui na descrição. E aí passou esse projeto, beleza, tal. A conta que ele fez ali é que era reduzir R$ 2 o litro da gasolina e R$ 1 o litro do diesel. Ou o valor invertido, eu posso ter invertido o valor aqui, enfim, R$ 1 ou a gasolina, 2 o diesel, alguma coisa assim, enfim, mas na prática ia reduzir alguma coisa. Então haveria algum grau de redução dos preços. Só que assim, o que o Bolsonaro argumenta? Que a Petrobras está lucrando demais, então, portanto, ele não consegue baixar o preço, porque, meu Deus, Petrobras malvadona, pare de lucrar. É aquela velha mentalidade socialista de ódio ao lucro, de ódio ao empreendimento bem sucedido. Mas é um empreendimento estatal. É uma merda que seja uma estatal dando lucro, mas enfim. Pelo menos a gestão que tá lá não é um bando de maluco que quer fazer alguma coisa errada, sei lá, cagar basicamente em cima da empresa e fazer a empresa ir à falência ou quase isso. Na prática, o estatal não fale, né? Porque se falir é só o governo imprimir moeda para poder salvar a empresa ou qualquer outra coisa. Então, assim, essa situação que está acontecendo, a Petrobras ela tá operando bem até, está sendo produtiva no que ela está fazendo. Só que tem um maluco chamado Jair Messias Bolsonaro querendo interferir na empresa o tempo todo. Fica pressionando o conselho da empresa para trocar o presidente, para colocar um cara dele lá para ver se o cara consegue fazer a empresa parar de lucrar, ou seja, cortar investimento, alguma coisa assim de acionista. Enfim, na prática ele quer botar na bunda dos acionistas da Petrobras. Então, é esse o grande plano do Bolsonaro para salvar o Brasil. Eu vou botar na bunda dos acionistas da Petrobras para salvar o resto do Brasil. Aí o que acontece? Quantos acionistas da Petrobras brasileiro deve ter? Sei lá, chutando o número aqui, uns 1.000. São 1.000 votos. Quantos brasileiros que estão reclamando do preço do combustível? Deve ser uns 10 milhões aí. Então a conta que ele tá fazendo é tipo assim: eu perco 1.000 votos para ganhar 10 milhões. Então, ou algum número mais ou menos assim. É basicamente isso. É o Bolsonaro tentando se reeleger, fazendo um monte de merda. E coisas que provavelmente vão custar a eleição dele, ou não. Talvez ele acabe ganhando e perca no tapetão. Tem um vídeo sobre isso, explicando esse possível golpe ao Bolsonaro aí. Vou deixar na descrição também. Mas enfim, é isso aí que eu tinha pra falar sobre essa treta aí do Bolsonaro com a Petrobras. Vou deixar o vídeo um pouquinho mais curto pra vocês.
Só um último recado aí, quem chegou até o final do vídeo aí, deixa um comentário aí, cheguei, pra eu saber que chegou até o final do vídeo, já que apesar de eu estar com bastante view nos vídeos anteriores, eu tava olhando os dados do canal e a taxa de views não... do quanto do vídeo que viu, né, as pessoas viram, tá meio baixa. Então se você chegou até o final, deixa um cheguei, cheque os links aí na descrição, tem os 2 vídeos aí que eu deixei recomendado, citados ao longo do vídeo. Sem mais enrolações, por esse vídeo é isso, agradeço a todo mundo que assistiu, tchau, tchau.